Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje trazendo um ensinamento, pois algumas pessoas dizem que os cristãos se acham diferentes, se acham melhor, se acham em exclusividade de Deus. Não é verdade isso, tá? Deus trata os cristãos de forma diferente. Deus trata os cristãos não exclusivamente os cristãos, mas aqueles que se tornaram cristão, aquele que se entregou para o Senhor. Existe sim um relacionamento de Cristo para aqueles que se entregaram a Ele. Os que são desobedientes, a Bíblia chama de filho da desobediência, a Bíblia condena. Mas todo aquele que se arrepender, entregar a sua vida para Jesus, fará parte deste grupo que Jesus escolheu. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele abençoou em Cristo nas regiões celestiais. Quem vai receber essa bênção? São só aqueles que estão em Cristo Jesus e que têm o desejo, a vontade, o pensamento voltado para as regiões celestiais. Não é um grupo específico, mas é para aquele grupo que está vivendo em Cristo, nas regiões celestiais. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, aqueles que andam em santidade, buscando a obediência para serem irrepreensíveis diante do Senhor, Ele predestinou essas pessoas, Ele elegeu essas pessoas. Não um grupo específico, mas aqueles que se agruparam, aqueles que se colocaram, aqueles que se entregaram para Jesus Cristo. Versículo 5. E nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a vontade de Deus é abençoar aqueles que andam nas regiões celestiais, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Eu não estou falando de quem está dentro de igreja, porque muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não estão diante de Jesus, mas estão ali apenas por manter ali uma cultura, por poder falar que é cristão. Mas estar na presença de Jesus não necessariamente você deve estar dentro da igreja. Amém? E como que acontece? E como que nós vamos entender este processo? Olha o que diz aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Paulo está falando aqui para a carta em 2 Coríntios que todos nós morremos, todos, sem exceção. Porque Jesus morreu por todos nós, sem exceção. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então quem é que vai estar nas regiões celestiais? Quem é que vai estar em Cristo? Se todos nós, sem exceção, morremos. Morremos no espírito, morremos no relacionamento com Deus. Mas agora nós que vivemos para Cristo, como ele diz aqui no versículo 15. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo para fazer as minhas vontades, mas para fazer a vontade de Cristo. Eu vivo por aquele que morreu em meu lugar. Versículo 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que conhecemos também o conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Amém? Porque nós estamos no outro plano, no mundo espiritual. O nosso foco é andar na presença de Jesus. O nosso foco é fazer a vontade de Jesus e receber as bênçãos que Deus nos deu nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Mas como que eu vou saber se eu estou em Cristo, mesmo não estando na igreja? O livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 7, diz o seguinte: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serei feito. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Como que está a sua vida com o Senhor? Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de estudo bíblico? Você tem um relacionamento com o Senhor? Você tem obediência à palavra? Se sim, você está em Cristo Jesus. Se você ouve o que o Senhor te orienta, a direção que Ele te dá, e você obedece, sim, você está em Cristo Jesus. Se você tem guardado a palavra do Senhor e andado em obediência, em santidade, sim, você está em Cristo Jesus e Ele está em vós. É simples saber. Não é por arrogância, mas é por obediência à palavra. Se você tem comunhão com Cristo, em oração, em estudo bíblico, você guarda os seus mandamentos, anda em obediência, escuta o que o Senhor te diz, escuta as orientações do Espírito Santo e as obedecem da forma que Ele mandou, você está em Cristo Jesus. Não são os cristãos arrogantes, mas é aqueles que não andam em obediência, não estão nas regiões celestiais e não são abençoados por Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você quer receber isso do Senhor, não nos colocando num patamar diferenciado, porque somos todos pecadores, mas você pode estar, sim, recebendo de Jesus. É só andar em obediência, é só se colocar na presença dEle. É só você receber as orientações, as ordenanças do Espírito e colocar em prática. É básico, é simples, é fácil de fazer. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.